com vocês através de uma pesquisa que eu venho realizando há 2 anos aqui na cidade de Campina Grande. E essa pesquisa ela tem como tema intolerância nos eventos durante o Carnaval em Campina Grande, né? E é até um desafio para a gente, porque a gente também está num diálogo interreligioso, interdisciplinar, né? A Aurora é doutora em psicologia social e a minha área é antropologia. Então, a gente resolveu fazer o que é pouco comum, às vezes, na academia, que é o diálogo entre disciplinas que poucas vezes se conversam, né? Nós não vamos trazer, estamos desapontando vocês, não vamos trazer resultados de pesquisa, porque a gente está em plena análise, né? E a pesquisa foi fruto de alguns questionários que nós aplicamos aqui durante os 2 anos anteriores, desde 2012, desde 2013, aliás, em que são pesquisas que eu fiz com os meus alunos. Nós aplicamos questionários nos 4 grandes eventos em Campina Grande: o IEP, o Crescer, o Encontro da Consciência Cristã e o Encontro da Nova Consciência. E onde a gente se pergunta o que as pessoas que frequentam esses encontros, o que elas pensam sobre si próprias no sentido do evento em que elas participam e os eventos das quais elas não participam, mas que têm conhecimento, ou se não têm conhecimento. Então, é um desafio também, porque ao mesmo tempo a gente queria tirar o tom acadêmico dessa apresentação, mas é inevitável falar de alguns conceitos que a gente trabalha. Então, na verdade, a gente vem apresentar para vocês essas 2 categorias, intolerância religiosa e julgamento religioso, mas para isso a gente precisa apontar, contextualizar, né, dentro dos nossos debates. Então, na minha área, antropologia da religião, existe um certo debate dentro das ciências sociais, que é a discussão entre modernidade, os processos de globalização e as implicações nos grupos religiosos, nas tradições religiosas da sociedade brasileira. Então, só para apontar para vocês 2 aspectos principais, né? A modernidade, o processo de globalização, ele apresenta processos contraditórios, né? Tendências secularizantes. Eu acho que vocês já ouviram falar, com certeza, nesse conceito, né? Existe uma tendência clássica nas ciências sociais brasileiras a discutir, não só brasileiras, mas internacionais, a discutir o processo de secularização, que a gente pode chamar da separação da religião, do aspecto religioso da esfera pública, né? Uma certa privatização do sagrado, uns conceitos irmãos como o processo de desinstitucionalização, ou seja, a modernidade é conhecida como o nascimento do indivíduo, né, como categoria, e tendências já um pouco mais recentes de discussão sobre dessecularização, ou seja, havia um pensamento até um pouco anterior aos anos 60, aos anos 50, de que o processo de secularização era irreversível e era um processo único, né, um processo histórico único. Mas, com o reavivamento da religião, né, com algumas comunidades religiosas de caráter emocional, foi preciso rever um pouco essas teorias. E, por exemplo, a estudiosa Daniela Verger, ela vai tratar essa tensão entre tendências secularizantes e tendências dessecularizantes, apresentadas, por exemplo, no reavivamento religioso de comunidades emocionais, por exemplo, de novos movimentos religiosos. Um outro processo bastante presente, característico da modernidade, é que, ao mesmo tempo, por efeito da globalização, há o processo de sincretismo, né, de mistura de culturas, em que a tendência da cultura global abarcar a cultura local, mas, ao mesmo tempo, há respostas, reações, e uma dessas reações são reações de antissincretismo diante desses processos de globalização, ou seja, reforços de laços de comunitários como resposta
a esses processos globais que visam homogeneizar vamos dizer, esses grupos dentro de uma tendência única. Então, há correntes acadêmicas, para a gente não se demorar um pouco muito, de ver o campo religioso como, dentro daquela discussão do mito das três raças, de um sincretismo dócil, né, em que a gente festeja a sociedade brasileira, a cultura brasileira, como a harmonia entre matrizes africanas, matrizes indígenas e matrizes europeias, né? Mas há também outras correntes de estudos em que apontam, e da qual eu participo, que essas confluências, elas se dão a partir de conflitos. Então, há uma relação de poder, né, envolvendo. Então, a formação do campo religioso brasileiro se dá nessa dialética conflituosa entre vetores sincréticos, né, que é inevitável, todas as culturas se misturam, se interconectam de certa forma, mas também de reações antissincréticas, como a gente viu no aspecto anteriormente, que é característico da modernidade, né? Então, nesse sentido, o tema de estudo do qual eu participo inicialmente é exatamente esse, o conflito religioso nas sociedades contemporâneas. Eu tento enxergar como é que se dá esses conflitos entre grupos religiosos tão característicos. Bem, é importante lembrar que antissincretismo não significa dizer ausência de sincretismo, mas uma negação do sincretismo, né? Ou seja, há determinados grupos que, apesar de talvez não reconhecer que há determinadas misturas, eles são influenciados por outros grupos, outras subculturas, mas há tendência proselitista em negar esse aspecto sincrético. E para contar para vocês alguns resultados desses estudiosos, né, das ciências sociais, e que o campo religioso brasileiro são fontes do censo de IBGE, que é feito a cada década, principais, né, algumas modificações principais. Uma tendência primeira evidente é o declínio do catolicismo. O catolicismo brasileiro ele vem, em seu número de adeptos, decaindo ao longo das décadas, né? Já foi uma religião oficial e já foi a religião, ainda é a religião hegemônica, mas ela vem perdendo cada vez mais espaços. Nesse sentido, o catolicismo ele vem domando os fiéis, porque eles vão desaparecer para outras religiões. Uma delas são as comunidades evangélicas, principalmente as pentecostais e as conhecidas como neopentecostais. E um outro dado é exatamente o aumento dos sem religião, né? Cada vez isso são consequências exatamente da modernização do campo religioso brasileiro. E, ao mesmo tempo que, quando a gente fala de aumento dos sem religião, não significa aumento dos ateus agnósticos, embora também há um progresso nesse sentido. Mas a gente quer dizer o aumento daquele aspecto de desinstitucionalização. Cada vez mais indivíduos pensam e tomam suas livres escolhas, né, em relação ao mercado religioso. Eles escolhem quais tipos, vamos dizer assim, utilizando uma metáfora econômica do Peter Berger, qual é o tipo de prateleira que nós vamos consumir, né? O que eu vou levar para o meu carrinho de supermercado diante da oferta que é dada pelo campo religioso brasileiro. Então, para a gente voltar ao tema especificamente, né, saindo um pouco dessa contextualização, o conceito de tolerância que eu utilizo é desse pensador francês, Paul Ricoeur, em que ele aponta 4 níveis. E é aqui que eu faço a confluência com o que a professora Olga vai falar daqui a pouco, né? O que a gente está tentando fazer esse diálogo com a psicologia social. Então, ele diz que há 4 níveis, como se fossem 4 etapas de desenvolvimento da tolerância, seja individual, seja em processos sociais. Em que o primeiro, tolerar, há uma tolerância. Lembre-se que tolerar é um conceito também problemático, porque ele envolve, de certa forma, alguns pensadores afirmam, uma relação de assimetria, né? Tolerar significa que eu, da minha posição, concedo, de certa forma, a você uma certa convivência, entre aspas, pacífica. Então, tolerar o que se desaprova. Uma segunda etapa seria a vontade de compreender as convicções contrárias, sem, no entanto, aderir a
essas convicções, as suas convicções, as convicções do outro. Um terceiro nível seria o reconhecimento da falibilidade das minhas próprias convicções, o que me permite entender, no segundo nível, as suas convicções, que são contrárias às minhas de origem, e que a gente possa, de certa forma, dialogar. Uma última etapa que o Paul Ricoeur entende é exatamente a ideia de tolerância que transpõe o limite de verdade. Ou seja, aquela questão que está no terceiro ponto, que é a falibilidade, o reconhecimento das minhas próprias, da falha da minha visão de mundo, poderia me levar a compreender o outro, e em compreendendo o outro, isso poderia modificar a minha própria visão de mundo. Então, o Paul Ricoeur entende que há esses níveis de tolerância. Isso aproxima muito os estudos de julgamento religioso, e discutindo com a Aurora, a gente encontrou algumas semelhanças na sua tese de doutorado e naquilo que a psicologia social chama de julgamento religioso. Então, ela vai apresentar um pouquinho isso e depois a gente passa, em outro momento, para apresentar alguns indicadores que nós vimos nos questionários que nós aplicamos. Boa noite. Vou falar um pouco para vocês desse conceito de julgamento religioso. O que seria isso? Seria expressa a maneira pela qual as pessoas justificam o seu relacionamento com Deus. Ou seja, é como a gente pensa em Deus, com uma transcendência, com espiritualidade, uma força maior, como queiram chamar. Algo que vocês acreditam que seja maior do que tudo, vamos dizer assim. Então, esse relacionamento que a gente faz, essa reflexão que a gente faz, sobre esse nosso relacionamento com essa espiritualidade, com essa transcendência, isso se chama julgamento religioso. E esse julgamento, ele se dá ao longo da vida, em várias situações, mas são nas situações mais difíceis da vida que a gente vai fazer a nossa reflexão agora. Então, quando a gente está, por exemplo, em situação de doença, em situação de sofrimento, de tristeza, são as situações que a gente vai realmente fazer essa reflexão com mais propriedade, com mais, vamos dizer assim, veemência. A gente vai se questionar mais sobre a nossa falibilidade como ser humano. A gente vai se questionar sobre a nossa mortalidade, a nossa imortalidade. Então, são nessas situações mais complicadas da vida que a gente vai fazer esse link maior com essa espiritualidade. Será que existe algo que possa me proteger desse meu sofrimento? Será que existe algo que possa me dar as respostas que eu preciso para que eu possa superar esse momento difícil? Então, é isso o julgamento religioso. É esse momento de reflexão que a gente tem. E eu enfatizo que são momentos importantes para que a gente possa realmente desenvolver o nosso julgamento religioso. Então, esse conceito está dentro de uma teoria, a teoria do desenvolvimento do julgamento religioso, desenvolvida por alguns suíços, e que vem colocando que nós, como seres humanos, durante a nossa vida, a gente desenvolve o nosso pensamento religioso, a gente desenvolve a nossa forma de se relacionar com essa espiritualidade, desde crianças até o final da vida. Então, sabendo disso, eu coloco para vocês um dilema para exemplificar uma situação em que a gente pode fazer esse tipo de reflexão. Então, é o dilema de Paulo. Paulo era um médico recém-formado que estava viajando. O avião em que estava apresentou problema e começou a cair. Paulo, então, fez uma promessa a Deus que, se conseguisse sobreviver, iria dedicar a sua vida a cuidar de pessoas em países pobres. Paulo sobreviveu e recebeu uma ótima proposta de emprego. Então, aí vem o dilema. Ele sobreviveu, recebeu uma proposta de emprego, e agora o que fazer? Eu tenho que manter a minha promessa que eu fiz a Deus naquele momento difícil em que eu estava, ou eu deixo passar essa promessa e vou viver a minha vida, vou
aceitar essa proposta que pode me dar um status social, pode me dar um retorno financeiro que já era esperado antes de viajar. Então, aí está o dilema. Que relação a gente tem com essa espiritualidade, com esse Deus, ou como a gente queira chamar? Então, assim, o julgamento religioso, na verdade, o amadurecimento desse julgamento religioso, ele não vai ser reflexo do que você vai falar se é sim, ou devo manter a promessa, ou não, eu não devo manter a promessa. A sua resposta, se sim ou não vai indicar o seu amadurecimento. Mas como você justifica essa resposta. Então, você pode dizer, não, eu acho que eu devo manter a promessa, porque senão eu posso receber futuramente uma punição divina, um castigo de Deus, então eu tenho que manter a promessa. Então, isso vai indicar que tipo de julgamento religioso você tem. Ou eu não vou manter a promessa, porque essa promessa vive uma situação de desespero. Então, eu acho que não é válido considerar essa promessa. Então, são os tipos de pensamentos que nós temos, esses tipos de justificativa, de reflexão que a gente faz diante desses dilemas da vida, diante dessas situações difíceis de acidente, de sofrimento, ou de alegria, de qualquer coisa. Então, a importância de se refletir sobre essa questão, até mesmo aquelas pessoas que não acreditam. Aqueles que não acreditam em Deus ou em espiritualidade ou qualquer coisa, elas não acreditam porque fizeram uma reflexão sobre. Então, elas também têm o seu julgamento religioso. Então, diante disso, eu queria... Então, quanto maior é a reflexão sobre a relação da pessoa com a transcendência, maior é o equilíbrio entre religiosidade e racionalidade. E, portanto, mais maduro é o seu julgamento religioso. Então, enfatizando essa questão de que nós devemos refletir sobre essa nossa espiritualidade, sobre a nossa religiosidade, sobre o que a gente está recebendo de fora. Não é simplesmente eu ter uma determinada religião, entrar numa instituição religiosa e aceitar incondicionalmente tudo que me é passado. Mas a gente precisa refletir o que ali faz sentido ou não para mim. O que aqueles textos religiosos, o que aquele líder religioso fala que faz sentido ou não para mim. Se a gente não reflete, a gente vive nessa questão, nessa dependência, nessa heteronomia. A gente não atinge a nossa autonomia de julgamento. Então, por exemplo, a gente pode pensar, se a gente não se questiona, se a gente não reflete sobre isso, a gente pode simplesmente aceitar, como a gente viu aqui, o nosso Deus como um monstro macarrônico voador. Então, se a gente não reflete, a gente vai aceitar qualquer coisa. Então, eu vou apresentar para vocês os níveis que os autores da teoria ele traz para a gente. Na verdade, ele traz 5 estágios com mais subestágios, mas eu trouxe 3 níveis apenas para resumir, para que não fique muito extenso. Então, haveria um nível 1 que seria 2 estágios, 2 tipos de pensamento religioso, que seria mais aquela questão de obedecer às ordens, de obedecer às regras, de evitar punições, então, ou de ganhar uma recompensa futura, a questão da barganha com Deus. Será que se eu for uma boa pessoa, eu tenho que receber um lugar no céu? Então, a barganha que todo mundo dá, que muita gente faz, para que a gente consiga uma recompensa divina, ou evite um castigo. Aí teria o nível 2, quando as pessoas começam a questionar a questão dessa interferência que é apenas de lá para cá. Será que eu não tenho a minha responsabilidade? Será que eu não tenho a minha intervenção? Aí vem a questão, começa-se a questionar a interferência divina no mundo.
Então, o nível 2 ele vai enfatizar muito a dimensão humana, a responsabilidade do ser humano, né? E enquanto que essa questão mais transcendente, ela fica um pouco de fora, ela pode até existir, né? A espiritualidade pode até existir, mas ela não interfere na nossa vida, no nosso mundo. Quem interfere somos nós mesmos. E aí vem o nível 3, que vai também condensar 2 tipos de pensamentos religiosos, né, que é a possibilidade de ação humana, né, de liberdade humana. É a liberdade né, que é concedida por uma força maior, e uma liberdade para, né, que seria a questão do, vamos dizer assim, da nossa, de ver o mundo enquanto algo mais social, né, algo mais geral, onde o que eu faço, a minha vida, ela está ligada ao do outro, e por isso eu preciso, né, ter essa, vamos dizer assim, viver, né, para o outro, assim como para mim, aquela questão do amor ao próximo e tudo mais. Aí, então, dentro dessa teoria, a gente vai encontrar que um pensamento religioso maduro, ele vai independer de religião. Né? Então, assim, não importa a religião a que você pertence. Né? O amadurecimento ele não vai estar totalmente relacionado com a religião que você professa. Mas como você vai amadurecer dentro da sua religião? Como é que você vai desenvolver esse pensamento? Então a gente vai amadurecer independente, né, daquela instituição a que a gente pertence. Mas existem alguns fatores, né, que vão tanto contribuir para favorecer o meu desenvolvimento, o julgamento religioso, quanto vão ter fatores que vão realmente dificultar esse meu amadurecimento. Então, existem pessoas que passam a vida inteira naquele primeiro nível, né, de troca e de medo, né, de tudo mais. Então, os fatores que favorecem são aquelas instituições religiosas, ou a sua própria religiosidade, né, mesmo que você não pertença a nenhuma religião, mas que enfatizam, né, os valores morais de amor ao próximo, de perdão, de caridade. Como também permite uma livre interpretação dos textos sagrados, né, de uma forma mais simbólica, não tão literal, de uma liberdade de expressão de pensamento. Lógico que é até complicado a gente pensar assim, quando a gente pensa em religião, né, é difícil a gente realmente ver uma religião que dê totalmente essa liberdade, pelo menos as mais, né, tradicionais. E aqueles fatores que impedem ou que dificultam, né, o nosso amadurecimento religioso, eles vão enfatizar a questão da dependência. Né? Você depende daquela religião, ou daquele tipo religioso, da negação de si mesmo. Né? O que é mais importante? É você ou Deus? Então, da valorização apenas dos cultos e dogmas, né? E menos dos valores morais, né? São aquelas que são mais conservadoras, inflexibilidade de pensamento, interpretação liberal. Bom, então, o principal que, dentro dessa teoria, né, ela foi elaborada e ela foi testada empiricamente, tanto na Suíça quanto aqui no Brasil, e a gente vê, né, são esses resultados, né, eu trouxe de uma forma mais simples, né, que existe um objetivo maior de todas as religiões, que seria a mudança no comportamento moral do ser humano. Então, uma pessoa que tem um elevado nível de pensamento religioso, ele vai compreender que para viver um mundo justo e de felicidade só é possível através do respeito ao próximo, da luta por assegurar o direito de todos. Então, resumindo o pensamento, quanto mais se valorizam os princípios morais da religião, tais como a justiça, a cooperação, o amor, o perdão, o altruísmo, etc., menos são estimulados o preconceito e a intolerância religiosa. Então, essa é a mensagem que fica no sentido de vamos tentar amadurecer o nosso pensamento religioso, nosso julgamento religioso, tentar refletir, para que a gente possa ser mais tolerante com o outro, não apenas tolerante, de respeito e de amor mesmo,
para com as diferenças com as outras religiões. Então, dando prosseguimento. Bem, o desafio é exatamente tentar conciliar pontos de vista tão diferentes, a psicologia social e a antropologia. Eu mesmo, quando eu escuto ela falar sobre isso, dá um certo tremor na minha barriga, porque a gente, dentro da antropologia, a gente não é acostumado a pensar em termos de desenvolvimento, de evolução, etc. Mas o desafio é exatamente esse, é conciliar disciplinas e não só aplicar os conceitos, mas tentar fazer um diálogo para ver se essas teorias são pertinentes em ambos os campos. Então, vamos centrar agora em cima das pesquisas, dos dados que nós colocamos, né? Campina Grande, todos sabem, eles abrigam os 4 eventos principais, né, que são reconhecidos. Existem os eventos paralelos, não são reconhecidos, mas aqueles que levam o maior número de pessoas durante o período do carnaval são esses que eu mencionei. O Crescer e o Encontro da Consciência Cristã, eles, como alguns sabem ou outros não sabem, eles surgiram em função desse evento aqui. Eles surgiram como resposta, e isso não é segredo, isso é declarado pelos próprios fundadores, como uma reação no intuito de combater as questões colocadas pelo Encontro da Nova Consciência. Então, são eventos, principalmente, como a gente vai ver, o Encontro da Consciência Cristã, ele vem para acabar com o Encontro da Nova Consciência. Então, as ideias que são propagadas sobre família, religião e modernidade são as ideias que servem como tema, anualmente, para serem colocadas em suas palestras, e a gente vai colocar como estratégias de conversão e estratégias de dissuadir as pessoas que vêm para cá, Campina Grande, a participarem desse encontro. Então, a cidade, como a gente falou anteriormente, acomoda essas reações de apego, tanto de apego de laços comunitários, mas também com o próprio Encontro da Nova Consciência, de uma identidade religiosa mais fluida. A gente percebeu nos dados aquilo que já se supunha no senso comum, que há um trânsito considerável entre o MIEP e a Nova Consciência, tanto é que na palestra que eu dei no ano passado aqui na Nova Consciência, eu mostrei um gráfico em que, depois dos 100 religião, o maior número de participantes se declararam espíritas, né, aqui do Nova Consciência. Então, pode passar isso, por favor. O Crescer, não há palestras específicas voltadas para, vamos dizer assim, para falar mal de outras religiões, trazendo para o popular, né? Não há um espaço específico para debater, criticar ou refutar as outras religiões. Isso não significa que não haja estratégias de conversão. Sim, elas são dissimuladas em outras atividades, né? Como acho que no Ministério da Música, nos testemunhos, nas homílias. Então, essa estratégia de conversão daqueles que não são católicos, ela é um pouco sutilizadas em atividades. Não há uma palestra ou não há, vamos dizer assim, atividades cujo conteúdo é denegrir a religião do outro. Já o Encontro da Consciência Cristã, que surgiu em 1999, né, e aqui vocês têm algumas denominações, eu não vou me atender, senão vou perder tempo, mas só para lembrar que, além dos protestantes históricos, o Encontro da Consciência Cristã é feito pelos pentecostais, principalmente. A sua organização é dada pelas igrejas pentecostais, seja de primeira onda, seja de segunda onda, mas não há presença, praticamente, de apoio institucional de neopentecostais. Então, por exemplo, a igreja a IUD, né, a Universal do Reino de Deus, ela não encoraja, ela não apoia, ela é muitas vezes combatida lá dentro da consciência cristã. Assim como outras religiões, né, as adventistas do sétimo dia, o Testemunho de Jeová e os católicos são persuadidos dentro do encontro, porque muitos dos seus fiéis participam da consciência cristã, a se converterem às doutrinas evangélicas, né? Então, nesse sentido, a consciência cristã, ela causa conflito não só com a nova consciência, mas com outros segmentos religiosos, né? E ao longo de sua história, ela traça um sem número de conflitos com outras religiões. Por quê? Porque há estratégias de conversão. As suas palestras, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar, elas têm um cunho
muitas de suas palestras, de tratar de forma crítica as outras doutrinas. Então, temas como heresiologia, apostasia, demonologia, apologética, seitas, ou seja, é enfatizado nesse ponto. Há palestras que visam denegrir o espiritismo, denegrir o catolicismo, e demonizar e persuadir aqueles fiéis que já são identificados a se converterem. Tanto é que uma segunda estratégia de conversão é que a cada edição do evento é sempre focada no número progressivo de conversões que aconteceram ao longo do ano. Uma terceira estratégia é que tanto o Crescer quanto o Consciência Cristã, eles possuem veículos de comunicação, mas também eles atuam fora do período do carnaval, né? Nos eventos grandes como a Micarande e como existia, não sei se existe mais aqui em Campina Grande, mas no maior São João do Mundo também, há grupos, movimentos que fazem parte da organização de Consciência Cristã que estão lá exatamente enfatizando, olha, vocês têm que se converter, isso aqui, há práticas demonológicas que vocês estão executando, etc, etc, etc. Então, há uma estratégia que extrapola o próprio evento, né? Ela não é só performática durante o ritual. Então, já finalizando, o que a gente viu dentro da consciência cristã é que eles também, e é preciso entender, que eles também têm cada encontro, e não só cada encontro, mas cada pessoa que vai a esses encontros, que é o nosso objetivo, não era só chegar ao discurso da instituição ou dos organizadores, mas chegar no discurso das pessoas que frequentam, né? Eles colocam uma noção de tolerância, mas uma noção de tolerância bem particular, né? Então, eles se veem como tolerantes na consciência cristã. Não, nós somos tolerantes. Aliás, a intolerância está sempre no outro, né? Nunca está em nós mesmos. E qual é esse conceito de tolerância? O conceito de tolerância envolve exatamente a ideia de unidade dentro de uma cristologia. Ou seja, como a gente bem sabe, existe uma pluralidade, eu mostrei a diversidade de denominações para vocês, de igrejas que participam do consciência cristã. Então, a tolerância significa tolerar toda essa diversidade. Há uma tolerância dentro do próprio grupo. É isso que a gente identificou nos questionários. Ou seja, eu tolero que a sua teologia seja diferente da minha, desde que ela seja cristã, né? E desde que ela esteja apoiada naquilo que é conhecido como a teologia dos próprios grupos evangélicos. Então, há uma teologia intra-religiosa. Então, a tolerância é limitada ao grupo restrito. Pode passar. Então, um resultado geral que nós encontramos, provisório, né, na nova consciência, a noção de tolerância ela perpassa o diálogo interreligioso, né, a problemática da unidade, ela se dá pela pluralidade, pela diversidade, né, e vocês escutam bastante isso pelos palestrantes que passam por aqui. Nós promovemos o diálogo, nós queremos o diálogo das diferenças. A noção de tolerância dentro do Crescer, que nós encontramos dentro dos questionários, ela envolve um diálogo também interreligioso. Não, nós aceitamos. Tanto é que existem muitos palestrantes que vêm para cá, para a nova consciência, desde que a autoridade da igreja seja conduzida, né? A igreja e os princípios católicos, cristãos, não podem estar abaixo de outros princípios. Então, de certa forma, há uma permissividade do sincretismo, entre aspas, né? Não se permite que haja um proselitismo de outras religiões dentro do catolicismo. E o encontro da consciência cristã, o diálogo, como a gente mostrou, uma noção de tolerância, ela está dentro dos próprios cristãos. Ou seja, nós toleramos aqueles nossos irmãos que são de outras religiões, também evangélicas, apesar de formarem outras igrejas, nós os toleramos, nós temos visões diferentes, são visões de práticas ou são visões teológicas, mas nós não toleramos o outro. E o outro, ele não está necessariamente numa visão cristã, porque os católicos, teve uma pesquisa do Instituto do ISE, no Rio de Janeiro, que mostrou que, lá no Rio de Janeiro, 30% dos evangélicos consideram a Igreja Católica demoníaca. Então, vocês começam a perceber essa noção de tolerância, ela não passa muitos muros, e por isso que vocês veem, muitas vezes, o muro da consciência cristã um pouco alto, exatamente para... bem simbólico nesse quesito. Antes de terminar,
e eu gostaria de ouvir questionamentos, eu vou pegar assim, um exemplo de um questionário e de um encontro que não foi mencionado aqui, que é do IEP. Uma dessas questões que nós fizemos foram questões abertas, então a pessoa podia escrever o que pensava. A questão é a seguinte: qual desses outros eventos você não participaria? Muitos dos que participam do IEP colocaram a consciência cristã, né? Então, colocaram por que motivo? E bem lembrado, porque são fechados, são preconceituosos e já sofriam represálias por ser espírita. Então, esse tipo de questionamento, esse tipo de resposta, ele é comum nos dados que nós recolhemos, né? Então, a gente analisa, faz uma espécie de análise do discurso dessas respostas, mas o que salta à evidência é exatamente esse gráfico. Eu sinto desapontar vocês, porque isso não é algo que parece ser o senso comum daqueles que vivem aqui em Campina Grande ou que participam ao longo dos anos desses encontros, mas o que a gente tenta trazer é esses dados e essas opiniões, essa opinião para uma visão acadêmica e mostrar exatamente que Campina Grande, isso é uma hipótese de trabalho, ela é o retrato local daquilo que acontece no campo religioso brasileiro, pode ser entendido nesse sentido, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês até aqui, essa hora, e se temos alguns minutos, gostaria de ouvir opiniões ou sugestões. Então vai ter muita obrigado. Nós também, durante os mais antigos frequentadores do ambiente, não era isso. Porque ele é uma presença que faz parte da história e da proposta do ambiente em si. Porque é uma pessoa que ainda não tem a oportunidade de conhecer ou de ouvir, porque tem uma experiência prática que não tem nada só presença da pessoa que veio, que faz, mas ele tem que se envolver na vida, conhecer as circunstâncias, um projeto variadíssimo por países, locais, culturas, éticas, línguas, experiências. E ele sabe fazer disso tudo um prato muito bem feito. E como ótimo jornalista que e não, além de ótimo jornalista que ele é um ótimo palestrante. Então, ele é uma presença inestimável e muito legal que ele possa encerrar com as suas palavras iluminadas este evento. Então, vamos receber hoje Peregrino, que está surgindo aí.